No início do século II, Roma teve uma expansão territorial gigantesca, conquistando o Egito, a Palestina, a Gália, a Britânia, a Espanha e a Grécia. E o Império Romano se estendeu por mais de 4 milhões de quilômetros. E além de ter uma força militar gigantesca entre os seus territórios, também tem uma força cultural, tendo estátuas e muitos outros objetos da cultura romana espalhadas por seu território. Qualquer cidadão romano tinha certeza que a glória de Roma duraria para sempre e eles teriam poder sobre aqueles territórios para sempre. Nenhum cidadão romano imaginava que o Império Romano acabaria por um problema muito comum até hoje, a fome. Fala galera, aqui é o Lucas do canal Passeando pela História e gente, no vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês que eu vou explicar para vocês como aconteceu o fim do Império Romano, um dos maiores impérios que já existiu. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo que você conhece para ajudar o canal a crescer. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar o vídeo. Qualquer povo da antiguidade temia a força militar romana e até mesmo o Egito, que era uma das nações mais fortes e antigas daquela época, temia a força militar de Roma, por causa que eles lutavam de uma forma profissional e organizada. Com toda a sua força, Roma expandia cada vez mais as suas fronteiras, mas o pior ainda estava por vir. No século II, Roma decidiu que deveria controlar com mais cuidado as províncias que havia conquistado, para impedir saques e invasões. Só que um dos maiores problemas em relação a isso é que uma boa parte da economia de Roma vinha de suas conquistas. E uma das maiores conquistas de Roma em relação às suas vitórias nas guerras era os seus escravos. Esses escravos pertenciam a povos derrotados e eram condenados a trabalhos forçados. Estima-se que a população de escravos em Roma naquela época chegava a 5 milhões de pessoas, que era 10% da população total de Roma naquela época, que chegava a 50 milhões de pessoas. Metade desses escravos trabalhavam nas fazendas e nas colheitas, principalmente na produção de comidas. No início do século II, Roma tomou a decisão de mudança de estratégia e deixou de conquistar novos territórios, o que fez com que Roma deixasse de conseguir novos escravos. Com o tempo, os escravos começaram a ter os mesmos direitos da população, do resto da população de Roma, e isso fez com que eles não pudessem mais ser escravizados. Com o passar do tempo, Roma começou a ter cada vez menos escravos e novas pessoas escravizadas não eram mais trazidas para o império. Não demorou muito e as fazendas começaram a ter cada vez menos mão de obra escrava. E sem escravos, sem mão de obra, sem colheita, sem alimentos. Isso fez com que chegasse em um ponto onde Roma não conseguia mais alimentar toda a sua população. Um dos maiores impérios da história se viu frente a frente com um problema extremamente comum até hoje, a fome. E com cada vez menos comida, o preço das comidas que ainda eram vendidas começou a subir muito, o que causou uma inflação gigantesca e caos social no Império Romano. Isso criou uma crise econômica gigantesca no Império Romano e sem precedentes. O governo não conseguia mais manter o seu populismo e até mesmo não conseguia mais manter a sua segurança em suas fronteiras. Isso fez com que ondas de violência se espalhassem por todos os lugares do Império Romano. Começaram a surgir revoltas populares e lutas internas pelo poder. Aos poucos, a poderosíssima Roma diminuía cada vez mais o seu império. O fim do Império Romano começou dentro de Roma e foi por causa da falta de comida.
chegou em um ponto em que Roma não conseguia mais vigiar as suas próprias fronteiras, e os povos germânicos se aproveitaram disso para invadir as suas províncias e saqueá-las. O império, agora mal nutrido e enfraquecido, estava cada vez mais perto do seu fim. O golpe final foi dado em 476, quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto pelo rei germânico Podóacro. Isso marcou o fim do Império Romano.